para esse casal, né? Abençoado. Sejam bem-vindos, viu? Em nome de Jesus. Vocês estão na casa do Pai, amém? Ô, glória. Como já foi falado aqui, né? Não importa a placa, isso aí não tem nada a ver, né? Nós somos o corpo de Cristo, né? Aleluia. E eu gostaria que você, se você puder abrir a palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 20. Glórias a Ti, Pai. Ô Senhor, toma nas Tuas mãos, Senhor, esse culto, Pai. Deus, que tudo aquilo que vem contra esse culto, Pai, toda força que não vem do Senhor, que perca as forças em nome de Jesus. Nós repreendemos na autoridade que há no nome de Jesus, Pai. Que, Deus, esse culto, Pai, seja uma bênção, Pai. Que seja um mover do Teu Espírito Santo, Pai. Aleluia. Glórias a Ti. Está escrito assim, no Evangelho de João, capítulo 21, que fala sobre a pesca maravilhosa. Nós vamos estar lendo aqui. Glórias a Ti, Senhor. Evangelho de João, capítulo 21. Está escrito assim. 21, não, capítulo 21, nós vamos estar lendo, amém? Evangelho de João, no capítulo 21. Só abrir o capítulo 21 que a gente vai estar lendo. Glória a Deus. Ô, glória. Está escrito assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede na terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Até aqui, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu gosto muito dessa passagem, e nós vemos aqui que esse momento que os discípulos voltaram ali para aquele lago, né, ou para aquele mar, eles voltaram às suas, a sua vida antiga, seu trabalho antigo, que era pescar os peixes, né? Eles voltaram àquela atividade que eles sabiam fazer, eles tinham, a gente pode dizer, propriedade para isso, porque eles sabiam muito bem, eles conheciam o mar, eles conheciam o tempo, eles tinham conhecimento ali do barco, as redes que eles tinham. Só que o que aconteceu? Eles ficaram ali a noite inteira, né, pescando, e a palavra fala que foi assim uma coisa meio que frustrante, né, porque eles não pegaram nada, não conseguiram pescar nada. E se nós pensarmos um pouquinho, há pouco tempo o que aconteceu? Jesus tinha sido crucificado, Jesus morreu, né, Jesus ressuscitou. Então, o que Jesus tinha falado para eles? Que eles seriam pescadores de homem, não é isso? Mas, né, o ser humano é inseguro muitas vezes, nós somos muitas vezes limitados. Deus fala uma coisa, às vezes a gente não fala, mas fica aquela coisa: será que é mesmo?
E eles ficaram confusos. E a gente lembra também, já falei outro dia sobre isso, sobre aqueles 2 discípulos que estavam indo lá para a aldeia de Emaús. E também tinha acontecido tudo isso nesse momento com Jesus. Eles também estavam andando ali pelo caminho. E Jesus se aproxima. Ele fala: por que vocês estão falando? Por que vocês estão tristes? Ah, você não sabe o que aconteceu? Eles não reconheceram que era Jesus também, né? Só que chega um dado momento que eles vão entrando ali para a casa deles. Jesus fez como se fosse mais adiante, mas eles falaram: fica aqui conosco, né? E ali eles vão partir o pão na mesa, tinha um pão ali, e na hora que Jesus faz isso, eles reconhecem que é o Senhor. Então eu acho que no meio de toda essa luta, né, de toda essa promessa, essa palavra verdadeira que aconteceu, que foi a crucificação, eles ficaram meio assim, desnorteados, né? Porque se você vai analisar, tem a Maria Madalena, que está lá no sepulcro chorando também. Jesus já não estava mais ali. Ela está chorando em frente à promessa. Quantas pessoas ficam chorando hoje em dia na frente da promessa? Jesus não está ali, ele ressuscitou, então glória a Deus, porque realmente aconteceu o que foi que aconteceu. Muitas vezes a gente não entende e a gente fica chorando na frente da promessa. Né? Ela também ficou desnorteada. Aí vem Jesus, ela não reconhece, pensa que é o jardineiro. Aí ela entende que é ele, ela fala Rabone, que significa mestre. Né? Ela reconheceu que era Jesus. Ele falou: olha, não toca em mim, né? Porque ainda não fui para o Pai. E ela vai, ele fala, avisa, né? Os outros discípulos o que aconteceu, ela vai e fala. Mas a gente vê que Jesus, ele é um Deus de amor. Ele podia chegar aquele dia ali naquele mar, onde eles não pescaram nada, ele podia falar: tá vendo? Vocês não pescaram nada. Eu falei que não era para vocês pescarem peixe, era para pescar homens, mas não. Jesus, ele conhece a nossa vida, ele conhece a nossa estrutura, e ele nos ama. E ele simplesmente orientou. Ele falou: olha, volta aí para o alto mar e joga para o lado direito a rede de vocês, né? E diante da palavra dele, eles obedeceram. Eles foram ali no alto mar e eles jogaram a rede. A palavra fala que 100 e quantos peixes, quem lembra? 140 e poucos, 50 e eu não lembro. O senhor vai ler? Vamos ver quantos peixes eles pegaram. Aleluia, glórias a ti, Senhor. A gente espera, viu? Fica sossegado. O importante é participar, o importante é essa comunhão. Glória a Deus. E nós queremos ser abençoados, nós queremos ser surpreendidos, nós queremos sempre algo a mais, né? Porque nós queremos crescer, nós queremos coisas boas. Isso não tem
Problema nenhum. Se o próprio Deus tem pensamento de paz ao nosso respeito, ao meu respeito, ao teu respeito, para dar o fim que você deseja, nós temos que pensar coisas boas na nossa vida, por que não? E nós tentamos sim, né? E você vê, e muitas vezes você acorda no teu dia a dia, você vai ali no teu barco, você lança a tua rede, e parece que aquele dia passa e você não consegue nada de diferente, parece que você se cansou muito e nada aconteceu, né? Se cansar, não tem problema de se cansar quando a gente trabalha, quando a gente faz a obra, quando a gente obedece, não. O problema é se cansar muitas vezes quando a gente não vê o resultado, que foi o que aconteceu com eles, né? Mas o Senhor está vendo tudo na nossa vida. O Senhor está vendo tudo que eu faço, tudo que você faz, todo o esforço, toda a disposição, toda a frustração muitas vezes, né? Porque se você analisar, quando eles obedeceram a palavra de Jesus, era o mesmo lugar, eram os mesmos discípulos, era o mesmo barco, não é verdade? Era a mesma praia, era a mesma rede, era tudo igual, irmãos. Mas houve uma diferença muito grande. Aleluia. Houve uma diferença naquela situação. Jesus entrou. Jesus orientou. Jesus falou. E às vezes nós sabemos tanto, né? A gente acha que sabe tanto de tanta coisa que a gente não precisa ouvir o que Jesus quer falar. A gente não precisa prestar atenção no que ele quer falar, porque a gente já sabe de tudo, de qual está o diabo na nossa vida, na nossa família, nos nossos parentes, na nossa casa. E aí que está o nosso engano, irmãos. Porque ele fala na palavra dele, muitas vezes o pastor sempre fala isso: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Porque se alguma coisa acontece de boa na minha e na sua vida, é a mão do Senhor sobre nós. É a bênção do Senhor nos alcançando. Aleluia. E ali, irmãos, simplesmente estava tudo igual, mas essa diferença, irmãos, foi a chave da vitória. Jesus chega e orienta e eles obedecem. Então aquela palavra entrou naquele dia, naquele cenário, né? Que era tudo tão igual, era tudo tão conhecido, mas aquela palavra era uma palavra diferenciada. Amém, amados? E a palavra de Deus na minha e na sua vida é uma palavra diferenciada. Por quê? Porque é uma palavra de poder. Quando Deus ele lança a palavra sobre a sua vida, sobre a minha vida, você pode ter certeza que milagre vai acontecer. Aleluia! Coisas boas vão acontecer. Por que vai acontecer? Porque Ele é fiel, né? Muitas vezes eu posso falar uma coisa, você pode falar outra e a gente pode não cumprir, porque nós somos falhos e limitados. Não devemos ser assim. Se você falar sim, sim, é sim, sim, não, 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 não. Amém? Ou você vai ou você não vai. Ou você faz ou você não faz. A Bíblia fala que o que passa disso, sim, sim, não, não, é procedência maligna. Então nós temos que ter um papo reto, como eu falo. Eu vou, eu não vou. Eu posso ou não posso. Por quê? Porque Deus nos orienta a ser dessa maneira. Então quando Ele fala, quando Deus Ele fala, a Bíblia fala que o Senhor, irmãos, Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Quando Ele fala uma palavra para você, uma palavra para mim, não importa o que esteja acontecendo à nossa volta. Quando Ele libera essa palavra de bênção, de vitória, vai acontecer na tua vida, na tua família, na vida dos teus filhos, na vida dos teus familiares, dos meus. Porque Ele é fiel. Mas às vezes a gente vê tudo o contrário. Às vezes a gente tem insegurança, né? Ver coisas que não tem nada a ver com a promessa. Mas eu não posso até entender o que está acontecendo. Não está acontecendo coisa muito boa não. Eu encaro, eu vejo que não está bom, mas o meu foco é Ele. O meu foco é o que Ele fala. O meu foco é a direção dEle. O meu foco é o que Ele determina para mim. E se Ele determinou uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma promessa, eu vou viver o que Ele tem para mim. Aleluia! Eu posso até me entristecer em algum momento, em algum período, eu posso até ficar inconformada, como muitas vezes já fiquei, mas aquilo tem que passar, porque o que faz parte da minha vida mesmo não é o meu sentimento, é o Espírito na minha vida, é o Espírito Santo me guiando, é o Espírito Santo me ensinando, é o Espírito Santo me convencendo. Aleluia! E Ele sempre vai nos orientar a fazer coisas boas, Ele sempre vai nos orientar a ter paz dentro do nosso coração. Aleluia! Amém, igreja? Amém. Então, aqui a gente vê homens que sabiam como tudo podia dar certo, porque trabalhavam naquilo, mas independente de qualquer coisa, eles abriram o coração para a palavra de Deus. E é isso que Deus quer para mim e para você, que você e eu, nós venhamos abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo tem novas orientações para você. Claro que Ele tem.
Se você analisar, não sei, né? Cada um sabe de si, cada um tem a sua vida. Qual é a área da sua vida que você está precisando jogar essa rede e pegar esses peixes? Que você precisa ver um milagre, que você precisa ver a mudança. Você quer um milagre na sua vida? Você quer a mudança que Deus tem? Então, entenda que Ele tem uma orientação para você. O Espírito Santo é vivo, Ele fala. O Espírito Santo é aquele que nos consola, porque Ele nos orienta a toda a verdade. Aleluia. Às vezes alguém fala uma coisa, o médico fala uma coisa, você fala assim, não, a última resposta vem do Senhor. Aleluia. Então você sabe que você tem uma orientação extra, e que essa orientação extra vai mudar esse cenário que é tão comum na tua vida e na minha vida. Porque Deus, Ele faz isso. Você vai estar com a mesma família, em nome de Jesus, no mesmo ministério, se assim Deus quiser, né? Ou no trabalho secular, seja onde for, mas você vai ter aquela diferença, que é a orientação que o Espírito tem para você ver que realmente a palavra dele é uma palavra de poder, é uma palavra que muda circunstâncias na nossa vida. Então o que ele mostra para mim e para você é que nós precisamos ter esse tempo com ele, falar, Senhor, olha, está desse jeito essa situação. Aí você vai esperar na presença de Deus. O que é que o Espírito Santo vai te conduzir? O que é que o Espírito Santo vai falar para você fazer ou não fazer? O que Deus vai falar para você poder entender que tem um caminho a seguir, que tem algo para você fazer ou fazer? Quando eu falo você, estou falando de mim também. Então, irmãos, é isso que nós precisamos. Depender de Jesus, depender do Espírito. Depender do quê? Da palavra. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Nós precisamos depender dessa palavra, nos alimentarmos dessa palavra, fortalecer a nossa fé dessa palavra. Por que falar dessa maneira? Porque é isso mesmo, porque muitas vezes a gente se acha não é sabidão, né, que fala, é sabichão, sei lá como é que fala. A gente acha que sabe de tudo, porque a gente está acostumado a fazer. E não é assim, irmãos, não é assim. Nós precisamos em tudo, em todas as áreas da nossa vida, depender do Senhor, depender da orientação dele. Por isso que a gente vem à igreja, por isso que a gente cultua, por isso que a gente se fortalece estando perto do irmão, da irmã. Por quê? Porque a nossa fé precisa ser fortalecida, e porque nós somos um corpo. E como foi falado ontem até na sala, você já viu o dedinho do teu pé andar sozinho? Se você vê, não tem alguma coisa errada, né? Você já viu o dedão do teu pé andar sozinho? Não, porque se ele sai do corpo, ele morre. Não é assim? Ele morre. Mas o corpo é para estar unido, fortalecido na presença de Deus, em unidade, para Deus ordenar a bênção sobre a nossa vida. Um corpo bem ajustado, como diz a palavra de Deus, um corpo que é glorificado, né? Que será glorificado, porque ainda tem coisas para acontecer. Mas esse corpo, ele precisa obedecer, ele precisa estar na dependência do Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Pai, Tu és maravilhoso. E aqui, irmãos, a gente vê que Jesus, ele fez a diferença. Só que o que eu quero trazer para você é que esse Jesus que fez a diferença naquele mar, ele está aqui nessa noite. Sabia disso? Do mesmo jeito que ele se preocupou ali com os discípulos que ele foi até lá, ele está aqui nessa noite, através do seu Espírito Santo, se preocupando com a tua história e com a minha também. Aleluia. Porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. O nosso Deus continua reinando. O Senhor continua reinando. Ele tem a história da nossa vida nas suas mãos. Ele, na verdade, tem a história de toda a humanidade nas suas mãos. Ele continua reinando. Então, de onde que eu tenho que pedir a orientação dele? Né? Mas eu preciso muitas vezes reconhecer, porque às vezes a gente fala da palavra, a gente prega a palavra e a gente vai para casa e continua tudo do mesmo jeito. Por quê? Porque a gente não coloca em prática. Se Deus está falando na palavra que Ele deu, através de Jesus Cristo, uma orientação para os discípulos e Ele vai dar para mim e para você, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir para o meu quarto, eu preciso ir para algum lugar para eu ter essa comunhão, essa liberdade com Ele. Então isso precisa ser priorizado na sua vida e na minha vida também. Senão a gente vai ficar olhando para aquela situação ano após ano, dia após dia, mês após mês, e não muda nada. Mas quando eu entender que sou eu que eu tenho que mudar, né? Porque eles passaram aquele período, aquela noite inteira daquela forma. E esse período, irmãos, pode ser um ciclo
na tua vida e na minha vida. Às vezes não é 8 horas até 8 horas da manhã, 8 horas da noite, né? Ou 8 meses, ou anos, não sei qual é esse período, mas é um período que vai passar, é um período que vai mudar. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos, nós temos Deus, e você e Deus é a maioria. Você e Deus vence, irmãos. Só que muitas vezes, o que a gente pensa? A gente pensa assim, mas olha, está tão difícil, né? A gente está vendo tanta coisa, tem promessa, tem isso, tem aquilo, mas está tão difícil. Porque o difícil muitas vezes somos nós com Deus, a barreira é nós que colocamos, nós que pensamos. É como se levantasse um edifício na nossa mente e seja difícil de demolir, porque a gente está sempre teimando com aquilo, sempre pensando a mesma coisa. Então às vezes não é nem o diabo, não é nem a circunstância, mas se a gente se render de fato, de verdade, a circunstância vai mudar. O diabo sim vai cair por terra. Por quê? Porque a gente vai se render de fato, de verdade para Deus. Aleluia, né? A palavra fala que um coração quebrantado e contrito ele não despreza. Então, irmãos, eu creio que hoje é uma noite de reflexão, né? Por que eu estou há tanto tempo nessa situação, nessa área? É o inimigo. Eu estou fazendo a obra, eu prego, né? Eu faço evangelismo ali com os pastores, eu louvo, é o inimigo. É nada. Às vezes é alguma falha em nós, irmãos, e que a gente não quer ver. Será que eu estou priorizando essa comunhão com Deus? Será que eu estou priorizando a oração com Deus, a dependência dEle? Né? O que eu faço quando eu acordo? O que você faz? Não precisa me falar não. Primeira coisa que você faz quando acorda? Você vai lá buscar Deus, você se ajoelha, você passa ali pelo menos umas 2 horas, né? Vamos falar 1 hora só. Ou você dá o dízimo ali do teu dia, né? 2 horas e 40 minutos, são 24 horas. Então glória a Deus, então realmente é o inimigo, faz ele cair por terra. Agora, irmãos, se não for assim, irmãos, nós estamos deixando a desejar. Eu e você estamos deixando a desejar. Porque com certeza, quando a gente vai para a presença de Deus, Ele é a fonte de toda a riqueza. Ele é a fonte de tudo que é de bom, é uma fonte a jorrar. É uma fonte que por onde essas águas passam na minha e na sua vida, Ele cura, Ele restaura, Ele abençoa, Ele protege, Ele direciona, Ele faz com que essa bênção que é a vida dEle transforme a nossa. Aleluia. Né? Outro dia falaram do celular, que eu coloquei até no grupo da igreja, e eu pensei bem, eu falei, realmente isso que eu ouvi é comigo o negócio, porque eu tenho que priorizar a presença de Deus, eu tenho que priorizar estar na presença de Deus, porque muitas vezes as outras coisas eu posso deixar em primeiro lugar e acaba se tornando um ídolo. Estou falando por mim, né? Foi um rapaz, um pastor que disse que morreu, ficou 15 minutos morto, e ali ele teve experiência com Deus, a família era da igreja, e eles, resumindo, eles entenderam que eles estavam colocando o celular em primeiro lugar. Eles não estavam dando tempo devido ao Senhor. Eu falei, isso aqui é comigo, porque não é que eu fique horas e horas no celular, mas eu preciso priorizar a presença de Deus, eu preciso abrir mão, eu preciso abdicar, eu preciso, irmão, se eu quero mudança na minha vida, eu tenho que mudar. A primeira pessoa que tem que mudar sou eu. Agora, senão eu vou ficar igual a todo mundo. Agora, se eu quero mudança, se eu quero ver um milagre, se eu quero testemunhar, se eu quero falar do poder de Deus, a primeira pessoa que precisa mudar sou eu. Né? Tem pessoas que não saem de casa se elas não tiverem aquele tempo exclusivo com o Senhor. Elas acordam às vezes até na madrugada, porque se for acordar de manhã para fazer isso não vai dar certo. Elas pagam um preço, mas elas vão dormir mais cedo. Então, irmãos, eu queria assim que o milagre está na minha mão e na tua mão, a receita está nas nossas mãos. O que eu vou fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Aleluia. Porque eu tenho certeza de fé, né? Que se nós mudarmos a nossa atitude, nós vamos ver a glória de Deus na nossa vida. Aleluia. Quem quer ver a glória de Deus na sua vida? Então prioriza Ele, né? Prioriza a presença dEle, a palavra dEle. Sabe, se você está orando e tocar o celular, alguém quiser falar, não, deixa para depois. Prioriza. Aleluia. Começa a priorizar, porque com certeza nessa busca, né, nessa entrega, nesse abrir mão das outras coisas, a unção está vindo sobre a tua vida, o poder está sendo derramado, a graça do Senhor vai transbordar em nós,
Aleluia. Nós vamos estar cheios do Espírito Santo. E aí nós vamos saber o que fazer. Porque Ele vai estar em primeiro lugar. Amém, amados? Amém. E a gente sabe que não há impossíveis para Deus. E se não há impossíveis para Deus, vamos ver esse impossível acontecer na nossa vida. Aleluia. Começando por nós. Amém, amados? Começando por mim e por você. Aleluia. Amém. Então, os discípulos viram o milagre acontecer. Quem é discípulo do Senhor aqui? Aleluia. Tem milagre para você ver acontecer na tua vida. Aleluia. Glórias a Ti, irmãos. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Você vai levantar e vai pisar na cabeça de Satanás. Porque Deus é maior na tua vida. Deus é maior na minha vida. Aleluia. Vamos valorizar esse Deus que está em nós. O Espírito Santo que está em nós. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Nós precisamos valorizar, né? Nós precisamos, como já foi falado uma vez aqui, voltar ao primeiro amor. Amém, amados? Amém. Voltar ao primeiro amor com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra dele. Sabe, falar, Senhor, olha, eu estou fria, Senhor, mas tira essa frieza do meu coração, me aquece. Eu quero desejar buscar a Tua presença, eu quero desejar estar na Tua presença. Não simplesmente porque o Senhor vai mudar, porque o Senhor vai fazer acontecer, porque Ele vai fazer. Ele é um Deus de amor, mas é simplesmente por estar na Tua presença. Porque o Senhor, a Tua presença não se compara a nada, não se compara a ninguém. Nós temos que pedir para o Senhor tirar do nosso coração tantas coisas que muitas vezes nos fazem insensíveis com a presença dEle, nos fazem insensíveis com a voz dEle. Aleluia. E na verdade é Ele tudo que nós precisamos. Aleluia. É Ele que você precisa, é dele que você precisa. Aleluia. Ele nos basta, irmãos, Ele nos basta. Você vê que uma pessoa cheia de Deus, irmãos, não tem nada a ver com aquilo que ela tem, aquilo que ela conquistou. Ela é cheia de Deus, irmãos, mas ela tem vida, né? Ela tem alegria. É porque ela tem Ele na vida dela. Ela não tem um carro, ela não tem a casa, ela não tem isso, mas ela tem Ele, irmãos. É suficiente. Aleluia. Mas com certeza, irmãos, Ele nos abençoa. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É esse o Deus que está aqui nessa noite, é esse o Deus que nós servimos. E é esse o Deus que vai fazer acontecer, amém? Amém. Eu vou pedir para você ficar de pé. Aleluia, em nome de Jesus. Eu vou pedir para você falar com Ele nessa noite, né? Nesse momento você pediu para o pastor estar louvando. Nesse momento você fala com Ele, Senhor, eu preciso do Senhor, Pai. Eu preciso do Senhor para todas as áreas da minha vida, Pai. Me perdoa se sou eu que muitas vezes delego alguma coisa, se sou eu que muitas vezes faço acontecer, achando que é desse jeito. Mas Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Precisamos nos tornar como uma criança na presença do Senhor, totalmente independente dEle. Aleluia. Precisamos ter um coração puro como de criança. Precisamos ter a sensibilidade de ouvir a sua voz. Aleluia. Olha, se a gente tem dúvida que é a voz de Deus, é porque a gente não está dando o tempo devido. Porque quando a gente dá, a gente começa a reconhecer quando é a voz de Deus. A gente começa a reconhecer quando é o próprio Deus. Porque tem intimidade, tem proximidade. Aleluia. Santo, santo, santo. Fala com Ele, fala, Senhor, tudo aquilo que me afasta do Senhor, Pai, que caia por terra, me ajuda, me ilumina, abre os meus olhos espirituais, Senhor, para que de fato, Pai, haja uma verdadeira conexão com o Senhor, com o Teu Espírito Santo. Aleluia. Imagina, irmãos, o Espírito Santo já mora dentro de nós, Ele já habita no nosso espírito. Aleluia. Nós temos que ter intimidade com o Espírito Santo. Temos tanta intimidade com tantas coisas que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Aleluia. Mas quem nos faz uma nova criatura, quem nos faz ir para o céu, quem nos dá a bênção da salvação é Ele. Aleluia. Ele merece toda a primazia, Ele merece tudo de nós. Aleluia. Oh, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, tocar nos nossos corações, que toda frieza caia por terra, toda distância, toda indiferença. Nós queremos Te louvar, Te bendizer, porque nós adoramos a Jesus, nós pertencemos a Deus, Espírito Santo. E nós queremos, Espírito Santo, que seja o Senhor conosco, que seja o Senhor na nossa história, na nossa vida, em todas as áreas. Aleluia.
Porque nós sabemos que só assim nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Muitas vezes, eu vou para terminar, né? Muitas vezes, vou dar um exemplo simples. Vamos dar um exemplo de dois irmãos, vai? Um irmão e um irmão numa casa. Estão na mesma casa, o Espírito Santo está dentro de nós. O irmão e o irmão na mesma casa. Mas eles não têm comunhão, é como se entre eles houvesse um abismo. Porque não há uma conversa, não há uma comunhão, não há uma reciprocidade. Mas os dois estão dentro da casa. Não é isso que nós temos que ter com o Espírito Santo. Nós somos um com Ele. Aleluia. Nós temos que ter intimidade. Nós temos que ter proximidade. E eu vou te dizer uma coisa. Para isso acontecer na minha e na sua vida, nós temos que abrir mão de muitas coisas que não vêm de Deus, irmãos. Aleluia. Não estou falando de pecado. E se for pecado, isso aí a gente já sabe que tem que cair por terra na nossa vida. Mas eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de um tempo gasto que não seja na presença dEle. Não vai me levar a lugar nenhum, né? Conversas faladas que não tem nada a ver com o que Ele gosta, também não vai me levar a lugar nenhum, de coisa boa não vai me levar, né? É tempo, são conversas, atitudes que eu não perguntei se Ele quer que eu faça. Então, amados, existe alguém na minha e na sua vida. Você não é mais dono de você, eu não sou mais dona de mim. Nós somos de Deus, Ele é o nosso dono. E Ele nos enviou o seu Espírito para nos guiar nessa terra, onde a palavra diz que esse mundo jaz no maligno. De duas uma, ou eu abro o meu entendimento para entender que eu preciso depender dEle todos os dias, e para isso eu preciso ter um tempo de intimidade com Ele, ou então, irmãos, a mesmice vai continuar. A escolha está nas nossas mãos, amém? Amém. Aleluia. Feche os teus olhos, fala com Ele. Nós já vamos participar da ceia. Eu vou pedir para o pastor estar louvando. Abre o teu coração, peça perdão pelas tuas falhas, para poder participar de forma digna, né? Nós, cada um aqui, em nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo, Oh, aleluia, Senhor.
Glória a Deus. Eu vou pedir para eles estarem orando, né, pelo pão, pelo suco. Glória a Deus, consagrando ao Senhor. Aleluia. Está escrito assim, ó irmãos. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que beber esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia. Glórias a Ti. Então, esse é o momento, irmãos, que nós pedimos também para o Espírito Santo sondar e esquadrinhar a nossa mente, o nosso coração. E se você se lembrar, né, peça perdão do erro, de alguma coisa que você tenha falhado, ou com alguém aqui, né, a gente pede perdão de verdade, para que a gente possa participar da ceia e que esse momento da ceia seja algo de bênção na minha e na sua vida. Ele não fala para você ficar de fora. Ah, você pecou, fica de fora. Não, ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, se arrependa, peça perdão para Deus, peça perdão para a pessoa, mas participe, porque essa é a orientação do nosso Senhor. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar aqui orando por o pão que simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Glorioso Deus e eterno Pai, Pai que está nos céus, graças te damos, Senhor amado, por mais este culto, Senhor amado, culto de Santa Ceia, Senhor, onde estamos fazendo menção, meu Pai amado, do teu corpo, do seu corpo que foi ali, meu Pai, sacrificado por nós, Senhor amado, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor tome, meu Pai, pelas tuas mãos a cada um que ele entrou por essas portas, Senhor. O Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, meu Pai amado, nesta noite, Senhor. Que essa Santa Ceia venha ser de muitas, Senhor amado, em nome de Jesus. Pai, obrigado por mais este mês, Senhor amado, que terminou, Senhor amado, em nome de Jesus. E nós terminamos, meu Pai, vitoriosos, meu Pai amado, na Tua presença, Senhor. Não saímos, meu Pai, da Tua presença, não olhamos para a direita, não olhamos, meu Pai, para a esquerda, mas sim para o alto, Jesus. Agora, meu Pai, nós consagramos, Senhor amado, este pão no Teu corpo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. De cruzes, porque dela fugiu com problema. Senhor Deus, Pai querido, aqui está, Pai, teu sangue, Senhor. Mais um mês, Senhor, de vitória, que nós aqui chegamos na tua presença, Senhor. Pai querido, que o Senhor venha abençoar cada um dos irmãos que aqui estão nessa noite, Senhor. Pai querido, assim que eles vierem tomar o teu sangue, Senhor. Pai querido, se houver alguma enfermidade, Senhor, que o Senhor venha, Pai querido, fazer a obra por inteiro, Senhor. Porque Deus, o Senhor, Deus não faz nada pela metade, Senhor. Só temos que te agradecer esse mês de vitória na vida de cada um dos meus irmãos que aqui se encontram. E aqui está, Pai, esse suco representando o teu sangue. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar. E aqui eu consagro em nome de Jesus. E amém. De cruzes, porque dela fugiu como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz
da glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque dela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Demorei, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É coroa trocar. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, está escrito assim: tendo dado graças, o partiu e disse: levanta o teu pão, tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Coma do pão, irmãos. Não, Glória a Deus, aleluia. Agradece, pastor Vladimir, em nome de Jesus. Glorioso Deus eterno, Pai. Obrigado, Senhor amado, por mais essa ceia, Senhor amado, em nome de Jesus. O Senhor pode estar nos abençoando, derramando e as suas bênçãos sobre nós, nos guardando e nos livrando, Senhor amado, de todo mal. Pai, continua, Senhor amado, conosco, Senhor, nos ajudando, nos guiando, Senhor amado, pelos seus caminhos, Senhor. Para que nós viemos, meu Pai, parar, meu Pai amado, em nome de Jesus. Para que nós viemos, meu Pai amado, prosseguir, meu Pai amado, os seus caminhos, Senhor. Os seus caminhos, meu Pai, são maravilhosos, Senhor amado. O seu caminho, meu Pai, não existe dores, meu Pai. Pai amado, porque lá na frente, meu Pai, vai haver a vitória, Senhor amado. Jesus. É isso que Jesus quer para nós, a vitória, Senhor amado. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Beba do cálice, irmão. Amém. Aleluia. Missionária Tina, ora pelo sangue, amado. Agradece em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso, Senhor, muito obrigado por mais uma vez aqui estamos na tua presença, Sim, Senhor. Pai querido, que seja um mês de conquista, de cada um dos meus irmãos aqui se encontra, mês de vitórias, Senhor Deus, Pai. E cada um que esteja aqui nesse dia de hoje, Senhor, Pai querido, que ele haja contando o testemunho da tua parte, Senhor. Porque o Senhor é o Deus da vitória, é o Senhor Deus que guarda cada um. Que nessa noite de hoje, eu venho dando nos lares, Senhor, eu venho fazer a tua obra, Senhor. E que no mês que vem, Senhor, que nós estejamos todos aqui, Pai querido, te agradecendo pela vitória que o Senhor vai dar para cada um. Eu nome de Jesus, aleluia. Glórias a ti. Aleluia. Nós vamos estar orando, irmãos, pelos pedidos, né? Se você tiver algum pedido, alguma necessidade para Deus operar na tua vida, quiser deixar alguma coisa aqui, para simbolizar, pode deixar, que nós vamos estar orando, em nome de Jesus. Chama a irmã Tina. Pode deixar qualquer coisa para simbolizar, se vocês quiserem, viu?